Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Vamos falar aí de possíveis reforços, jogadores que estão sendo cogitados aqui no Vasco da Gama, outros clubes interessados também. Tem bastante nomes aí pra gente trocar uma ideia, falar de uma matéria também que saiu agora há pouco no UOL, dizendo que a culpa do Vasco atrasar os pagamentos, ganhar essa fama aí de mal pagador, caloteiro, é culpa de torcedor e culpa também de jogador. Vamos repercutir isso aqui também, família vascaína. Mas antes, deixa eu trocar uma ideia com vocês, porque eu venho nesse debate aqui com a família vascaína o tempo todo, né? Eu defendo muito aqui a demissão do Maurício Barbieri por entender que o Vasco tem sim suas carências, tem suas limitações, mas é um elenco, é um time titular, principalmente dizendo assim, porque quando a gente precisa do banco, realmente fica complicado, que pode entregar mais. O Vasco deveria entregar mais. E aí eu fico aqui fazendo comparações, quando eu pego um RB Bragantino ganha do Santos dentro de casa, e aí tem alguns que me criticam, pô, tu tá de sacanagem comparar o elenco do RB Bragantino com o Vasco, é muito melhor. Eu discordo. Quando eu pego aqui o Cruzeiro, né, o trabalho lá do Pepa, e a galera fala, poxa, mas o Cruzeiro subiu com o pé nas costas na Série B. Galera, pega o time titular do Cruzeiro. Pega lá. Tem 3 jogadores, se eu não me engano, da Série B, que é o Bruno Rodrigues, Felipe Machado e o Neto. O resto, cara, são contratações que se essas contratações fossem cogitadas no Vasco, cara, o torcedor ia passar mal de raiva. Marlon, o irmão do Leandro Castan, cara, Ramiro, Matheus Vital, o torcedor ia passar mal. E mesmo assim o Cruzeiro consegue entregar mais futebol. A gente sempre cita aqui também o São Paulo, né, lá com Dorival Júnior. Mas ontem a mensagem, o tapa na cara, foi do Sport. E aí eu não acredito que nenhum torcedor do Vasco vai debater comigo aqui e falar assim, Thiago, mas o elenco do Sport é melhor. E aqui, com todo respeito à instituição, né, do Sport, claro que eles têm ali um recurso, um orçamento para montar um time de Série B. E olha que ele estava até sem um atacante titular, né, o Wagner Love, e mesmo assim foi lá dentro do Morumbi e conseguiu uma vitória por 3-1. Mais uma mensagem, mais um recado que mostra, na minha visão, isso é uma avaliação minha, mostra que o trabalho do Maurício Barbieri, ele é péssimo, é horroroso à frente do Vasco. O Vasco deveria sim pensar em contratar um novo treinador, mas pelo que o Paulo Brax disse na coletiva, eu tive 2 avaliações. Uma cobrança interna, dizendo que você tem que testar algumas coisas diferentes, mesmo com esse elenco e sem as contratações. E eu também não vi essa segurança toda, o Paulo Brax batendo na mesa e dizendo que o treinador Maurício Barbieri tem moral, vai ficar. Eu não achei dessa forma. Acho que a demissão teria que acontecer para ontem. Mas vamos seguir aí o trabalho com o Maurício Barbieri e encarar o Flamengo. Teve 9 dias aí de preparação e dentro dessa cobrança houve mudanças. Já vou colocar aqui para vocês na tela aí. Provável time que vai encarar o Flamengo tá aí na tela para vocês, né? Léo Jardim, Capasso, Léo, Puma e Piton, Jair e Galarça fechando a cabeça de área, o Carabarral um pouco mais à frente, Alex Teixeira, Gabriel Peck, a gente vai ter a volta do Pedro Raul. É dessa maneira aí que o Maurício Barbieri tá trabalhando o Vasco, visando o Flamengo, né, cara? E a gente pode colocar aqui, a única mudança de fato é o Carabarral, né? Ele volta com o Puma porque viu que o Paulo Henrique não dá. Cara que tem muita limitação, realmente limitação técnica, não tem a mínima condição de jogar no Vasco, na minha visão. Então ele testa ali um terceiro homem de meio campo, um Carabarral, mais característica ofensiva. Até acho que ali no lugar do Alex Teixeira ele poderia testar um jogador de mais velocidade, que tem uma característica do drible, que é o Eric Marcos. Eu não entendo essa questão que o Maurício Barbieri tem com o Eric Marcos, de hora joga, hora não, entra contra o Curitiba, entra contra o São Paulo, depois fica 3 jogos fora. Eu não consigo entender de fato que o Maurício essa relação com o Eric Marcos. Eu tentaria ali o Eric Marcos para dar mais velocidade, e uma característica do Carabarral, tentando achar alguma, é o passe. Então ter jogadores de velocidade na beirada de campo seria interessante, mas esse é o provável time. Então já tem uma mudança ali, pelo menos, que é a entrada do Carabarral, um terceiro homem com mais característica ofensiva. Parece que a cobrança interna ali de Braga, Abel Braga, surgiu efeito nesse sentido, mas eu quis colocar aqui esse exemplo aí que o Sport deu ontem pro Vasco. Um time de Série B conseguiu fazer o que o Vasco não fez, ganhar do São Paulo no Morumbi, família vascaína. Pra gente seguir o nosso vídeo, claro que dentro da competição a gente tem que ficar preocupado aí com os nossos adversários, né? Eu venho falando isso, né, que o Vasco deveria aproveitar, pontuar mais
nesse primeiro turno, pelo fato que os nossos adversários estão com bastante jogos, né, várias competições, o Vasco deveria aproveitar isso, coisa que não vem aproveitando, e também no segundo turno, com a janela, não é somente o Vasco que se reforça, seus adversários também, né? E aí, olhando para a tabela, a família vascaína, para os nossos jogos, o Vasco tem 5 jogos antes da janela abrir, né? Flamengo, Internacional, Flamengo em casa, Inter fora, 2 jogos em casa, Goiás e Cuiabá, e fecha antes da janela abrir contra o Botafogo no Engenhão. E a partir do dia 3 de julho, o Vasco fecha o primeiro turno com Cruzeiro, América Mineiro fora, Atlético Paranaense em casa, Corinthians fora, Grêmio, casa e Bragantino fora. E aí o segundo turno que promete ser muito mais difícil, muito mais complicado. Pelo fato dos times também se reforçarem e pelo fato de, cara, já tem aqueles times que vão brigar para não cair, aqueles times que vão brigar pelo título, pela Libertadores, prova ser muito mais difícil, como foi no ano passado na Série B. Fizemos um primeiro turno interessante, já no segundo turno o Vasco oscilou bastante. Dentro dessa resenha, eu vou botar na tela para vocês 2 informações que chamam muito a atenção, porque são jogadores que eram cogitados aí no nosso Vascão, que é o caso do Cuejá, provavelmente está acertando aí com o Corinthians, aceitou a proposta, um jogador que viria para ser titular absoluto ali na cabeça de área, e é confirmado, o Vasco tentou negociar com esse atleta, e não adiantou, né, Abel Braga e Maurício Barbieri trabalhar, né, com o atleta, preferiu o Corinthians. Vamos ver se essa situação vai se confirmar. E um outro nome é do Matias Rojas, que também aceitou a proposta. Ou seja, um time que está brigando ali na parte de baixo, respeita a opinião dos torcedores do Vasco que acham que o elenco do Corinthians é infinitamente melhor que o do Vasco. Não acho. Não acho. Acho que tem jogadores que desequilibram, né? Que é o Roger Guedes e o Renato Augusto. Mas é um time pesado. O Vanderlei tá tendo que ajustar a questão de velocidade, botando jogadores mais jovens. Então eu não acho um elenco tão acima do Vasco. Pode ser melhor, mas não é tão acima. Mas fazendo esse nível de contratação vai ficar complicado. E já é um time que pode ali se distanciar da zona de rebaixamento. Time que nesse momento briga com o Vasco, porque só tá 2 pontos ali do Vasco. Vasco com 6, Corinthians com 8, família vascaína. Então, se o Vasco não conseguir, se o Vasco não começar a se movimentar no mercado e fazer contratações interessantes para esse elenco, vai ficar muito complicado. Então vamos lá, repercutir as informações aí sobre jogadores que podem estar sendo reforços do Vasco, mas tem outros clubes brasileiros interessados. Mas vamos começar aqui pelo camisa 10, né, que o Vasco necessita bastante. A gente trouxe aqui a informação do Alan Ruiz e também do Guaca, né? E o Guaca, uma informação da atenção vascaínos, foi descartado porque o Vasco mira um camisa 10 de uma prateleira maior. E aí eu falei aqui, pô, o Alan Ruiz vai ser da mesma forma. E confirmado pela atenção vascaíno, jogador que está atualmente no futebol português, foi 5º colocado o time dele na atual competição, mas foi descartado porque o Vasco quer um jogador de uma prateleira maior, família vascaína. Um outro nome aí pra gente comentar, tá na tela pra vocês, uma informação do Thiago Fernandes, né, que trabalha lá na Band e do Gol, que o lateral Gilberto quer sair lá do Benfica e pensa sim voltar para o futebol brasileiro, mas como a gente sabe aí tem outros clubes interessados. No início do ano o Atlético Mineiro é um clube que buscou muito esse jogador, e segundo a informação aqui dele, o Vasco também sondou a situação do lateral Gilberto, um lateral que, cara, eu acho que é um cara que poderia somar demais, mesmo o Vasco tendo o Pumita ali. O Gilberto é um cara que poderia aí, no caso de oscilação do Pumita, ou talvez ali uma variação tática com o Gilberto, é um jogador interessante para compor elenco, para ser titular, para disputar a posição. Gostaria de ver sim o Gilberto com a camisa do Vasco, família vascaína. E um outro nome que surgiu é do atacante Savarino, neo-venezuelano, de 26 anos, que atualmente está no futebol dos Estados Unidos. Alguns clubes brasileiros têm interesse nesse jogador, Fortaleza e São Paulo, e o Vasco também buscou informações em relação a esse atleta. Estava acompanhando um canal agora do Fortaleza que destacou uma informação do Nicola, né, que o time dos Estados Unidos quer 13 milhões no Savarino. Atualmente ele ganha um salário de 720 mil por mês, cara. Puxado, né? O que eu lembro do Savarino no Galo é um jogador de beirada de campo, habilidoso, rápido. Nesse atual Vasco, jogaria. Se chegasse no Vasco hoje, com certeza para ser titular ali no lugar do Peck. Isso é uma visão minha, um jogador habilidoso, né, rápido, que pode, questão de jogar no contra-ataque, mas é um alto valor aqui, não sei se encaixa nos padrões aí da 777. Família vascaína, deixa aí nos comentários sobre esses nomes aí que estão sendo cogitados aqui no futebol brasileiro, e o Vasco está aí sempre sondando essa situação. Para a gente finalizar o nosso vídeo, queria destacar aqui uma matéria do UOL, né, deixa eu ver aqui a coluna de quem é do Rodrigo Maia.
Matos, né? E a matéria, o título é o seguinte, ó, 77 Partners culpa a queda de receitas por atraso em pagamento. Só vou ler um trecho aqui da matéria e vou botar aí na tela para vocês, que é o seguinte, ó. Aos dirigentes vascaínos, a diretoria da Vasco SAF contou que a eliminação na Copa do Brasil teve peso para um buraco nas contas. O orçamento previa que o clube avançasse na competição, mas foi eliminado pelo ABC antes das oitavas de final. Além disso, a SAF explicou que as receitas de sócio-torcedor e de bilheteria estão abaixo do previsto no orçamento. Essa seria a justificativa para os atrasos, né, cara? E aí, a gente ouviu muito isso antes do Vasco for vendido, né? Que seria uma operação que a empresa ela ia administrar o Vasco com as receitas do próprio clube. Isso aqui é uma informação que vai nesse caminho. Não entra na minha cabeça uma empresa que tem dinheiro, que tem recurso, deixar o Vasco passar por esse tipo de situação de mal pagador, não passando aí um valor para o André Santos, podendo o staff do jogador, do atleta, do Jair, empresário, entrar na justiça. Não me passa isso pela cabeça. Se a empresa tem dinheiro, vem aqui, ajusta o fluxo de caixa, faz o Vasco honrar com seus compromissos e quando for entrando os recursos aí eles vão tirando. Mas o que parece, nesse segundo momento, devem entrar aí as cotas de televisão. Dessa maneira eles vão operando o clube. Então o que parece é que realmente não vem entrando dinheiro novo dentro do Vasco. Até porque se tivesse entrando dinheiro novo dentro do Vasco, o Vasco não faria os empréstimos que fez aí já com o CNPJ aí limpinho, igual bunda, né, de neném. Família vascaína, é estranho esse tipo aqui de situação, tá previsto aí para entrar, né, em setembro 120 milhões, mas fica preocupado também aí com as contratações. Mas cara, isso aqui é um planejamento associativo. Isso aqui não é um planejamento profissional. Você contar aí no seu planejamento com o Vasco chegando em tal lugar na competição da Copa do Brasil, com receita de sócio-torcedor e bilheteria, não pode, cara. Não pode. Você tem que sempre ter um plano B para não passar por esse tipo de situação. É claro, e aí a gente vê vários desabafos, né, de torcedores que estão acompanhando o Vasco, os ingressos estão muito caros pelo elenco, que tem, a gente investiu aí mais de 100 milhões, mas o elenco é limitado. Você tem que controlar a questão do ingresso. Você não está indo para ver um time campeão. Você está indo ainda para ver um time que está brigando para não cair. Então, você tem que manter o torcedor ali apoiando o clube e não cobrando tão caro assim. E aqui também contar com o Vasco chegando longe na Copa do Brasil, cara, não pode. Eu sei que isso acontece nos clubes de futebol, né? Fazer uma projeção, mas você tem que ter um dinheiro em caixa. Você tem que ter um plano B para não deixar o Vasco passar por esse tipo de situação. Então, parece que a 777 culpou o torcedor, culpou os jogadores, por nesse momento levar a fama de mal pagador. Isso é brincadeira, né, cara? Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.